Olá, o Câmara Rio Notícia abre uma edição especial para falar sobre o legado deixado pelos Jogos Olímpicos. Dia 5 de agosto completa um ano do início da Olimpíada. E para marcar essa data, a Comissão de Esportes aqui da Câmara Municipal fez uma vistoria no Parque Olímpico, um dos símbolos dos Jogos. Março de 2017, a Arena Carioca 3, onde aconteceram as competições de esgrima, taekwondo e judô paralímpico, era um imenso espaço vazio. Naquele mês, a Comissão de Esportes e Lazer da Câmara visitou o local e cobrou providências. Após as diligências, foi realizada uma audiência pública para tentar salvar o que o presidente da comissão, o vereador Felipe Michel, chamou de largado olímpico. Agosto de 2017, a Arena Carioca 3 já está bem diferente, ganhou novos equipamentos. Exatamente um ano após o início dos Jogos Olímpicos, ela começará a ser usada por 7 federações. Alguns eventos já estão sendo realizados aqui. Mas agora, atletas do badminton, ginástica artística, tênis de mesa, handebol, luta olímpica e boxe vão utilizar as instalações para treinos e competições. Os vereadores da Comissão de Esportes e Lazer gostaram do que viram, mas lembraram que o plano inicial de construir uma escola aqui dentro não pode ser descartado. Nós temos 5 equipamentos na cidade do Rio de Janeiro que funcionam dessa forma. São os GEOs, Ginásio Experimental Olímpico, onde funciona escola e atividade esportiva. A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, com a secretária Patrícia Amorim, já está estudando isso, vendo formas de parceria de PPP para podermos trazer para cá uma escola de forma que possamos dar seguimento a esse GEL na cidade do Rio de Janeiro. Os vereadores não puderam entrar nas outras arenas e nem no velódromo, que teve parte do teto destruída por um balão na semana passada. Eles são de responsabilidade do Ministério do Esporte e não da Prefeitura. Nós precisamos fiscalizar isso, precisamos ter brigada de incêndio sim nos equipamentos, precisamos ter seguro nos equipamentos, porque isso aqui é um dinheiro público, é um dinheiro nosso. Na próxima semana, os vereadores da Comissão de Esportes e Lazer vão voltar ao Parque Radical em Deodoro para ver o que mudou desde março. Para saber como ficou a cidade após os Jogos Olímpicos, a gente conversa com o advogado e professor da Fundação Getúlio Vargas, Pedro Trengraus. Muito obrigado pela sua entrevista, Pedro. Eu gostaria de um balanço de um ano da Olimpíada. Bom, primeiro a gente está com saudade. Está com saudade daquele movimento, está com saudade daquela festa, que, aliás, os Jogos Olímpicos não passam de uma grande festa. E deixou para o carioca, para o brasileiro e para todo mundo que veio ao Rio de Janeiro uma boa lembrança. Mas foi basicamente isso, né? Agora, a gente não pode falar em legado, né? Ou seja, existe legado? Olha, existe algum legado, sim. Assim como também existe dos Jogos Pan-Americanos, né? Aliás, nós construímos instalações de nível olímpico para os Jogos Pan-Americanos e usamos poucas nos Jogos Olímpicos, porque o COI nos obrigou a construir tudo de novo. Quer dizer, falar de legado agora dos Jogos Olímpicos, sem lembrar do tal legado dos Jogos Pan-Americanos, enfim, um contrassenso, né? A grande verdade é que a gente está pagando a conta dos Jogos até hoje, porque o legado continua custando um bom dinheiro para o poder público. E o planejamento para esse legado parece que não foi feito de forma adequada, porque falar em plano agora, depois que os Jogos passaram, é no mínimo um paradoxo. Parece que a gente subverteu a ordem das coisas. Ao invés de preparar, apontar, fogo, foi preparar, fogo, apontar. É o que a gente está fazendo agora. O que é que faltou? Faltou transparência? Bom, primeiro faltou planejamento. Planejamento para o Brasil construir a sua própria agenda nos Jogos Olímpicos. A gente se limitou a cumprir os requisitos do COI, que atendem ao COI, não atendem ao Brasil. O Brasil deveria e poderia ter exigido contrapartidas importantes do movimento olímpico. Por exemplo, será que não era razoável que as federações das respectivas modalidades olímpicas investissem para desenvolver seus respectivos esportes no Brasil, nesse período de 4 anos de preparação para os Jogos Olímpicos, para garantir que o Brasil tivesse aquela modalidade esportiva em patamares de organização suficiente para aproveitar as instalações olímpicas construídas? Era razoável, só que nós não pensamos nisso na época. Deveríamos ter pensado e deveríamos ter exigido. Será que não era razoável esperar que o Comitê Olímpico Internacional ajudasse a cidade sede
a organizar um calendário de eventos esportivos posterior aos Jogos, já que ele tem como uma ligação com todas essas federações esportivas internacionais, mas não faz isso. Agora, nós temos os Jogos Olímpicos de Paris e Los Angeles, recém-anunciados. Temos Tóquio, depois Paris, depois Los Angeles. Já numa agenda diferente, onde eles querem utilizar equipamentos já existentes. Mas por que agora eles querem usar os equipamentos já existentes e eles não usaram os equipamentos já existentes aqui no Rio de Janeiro? A gente tinha que ter pensado em muita coisa. Quer outro exemplo? Os clubes de futebol do Rio de Janeiro. Como é que a gente pode aceitar que o Rio tenha recebido Jogos Pan-Americanos, Jogos Mundiais Militares, Copa das Confederações, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos e os clubes não têm o estádio para jogar o Campeonato Carioca de futebol? Você acredita que hoje a gente não tenha uma estrutura ideal como a gente sonhava antes dessa competição? Ou seja, a gente tem alguns equipamentos, mas nem todos atendem especificamente às modalidades? Os equipamentos são maravilhosos. A gente tem o hardware, mas não tem o software. Por quê? Porque o esporte brasileiro não se desenvolveu em conjunto com esse investimento em infraestrutura e deveria ter se desenvolvido. O Brasil não teve uma agenda própria para desenvolver o nosso próprio conteúdo para preencher essas arenas. Falar de legado olímpico, de arenas esportivas sem esporte, como pode? Você acredita que esses equipamentos vão sobreviver de que forma daqui para frente? Bom, com a palavra, os responsáveis por isso. Eles vão sobreviver com dinheiro público, que é como tem sobrevivido até agora, que, na verdade, também não é um grande problema se a gente parar para pensar que o esporte brasileiro todo vive de dinheiro público. Né? A exceção do futebol, que também recebe dinheiro público, todos os outros recebem só dinheiro público. Das loterias até hoje, as loterias já colocaram 8 bilhões de reais no esporte brasileiro. Só o Comitê Olímpico Brasileiro já recebeu 2 bilhões. É muito dinheiro. E para onde vai esse dinheiro? Ora, um bom pedaço vai para pagar o aluguel das sedes das entidades, pagar os funcionários, pagar aquela burocracia toda e não chega no atleta, não chega na ponta. O problema no Brasil, para o esporte, não é dinheiro, é gestão e governança. Se não mudar isso, o esporte brasileiro não vai conseguir aproveitar toda essa infraestrutura construída para os Jogos Olímpicos. É preciso desenvolver o esporte para que ele consiga aproveitar a infraestrutura esportiva construída. Do contrário... Ainda há dúvidas com relação aos gastos definitivos dos Jogos, né? A gente talvez nem chegue a confirmar justamente isso, ou seja, essa conta está com o COI e não está com a gente? Bom, os gastos definitivos só podem ser calculados quando se parar de gastar. Nós continuamos gastando mês a mês, acabamos de criar agora, lá o Congresso aprovou a criação de uma nova autoridade. Isso aí significa um monte de cargo, vários salários, mais despesa. Então, a gente continua gastando com os Jogos Olímpicos. O COI sabe quanto ele ganhou, mas a gente ainda não sabe quanto a gente gastou não, porque a gente continua gastando. Há um retorno considerado aceitável em relação ao desenvolvimento de várias modalidades a partir desses equipamentos ou se transformaram em elefantes brancos e não têm a sua função? Primeiro, há um retorno muito positivo para qualquer cidade que recebe os Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo ou qualquer um desses grandes eventos, porque eles não passam de grandes festas. E, como tal, eles são uma celebração que deixam boas lembranças, né? São celebrações que deixam boas lembranças. E, por isso, vale a pena, sim, organizar esse tipo de evento. Agora, dentro dessa perspectiva, não dá para imaginar que esses eventos vão mudar a cidade, vão mudar o país. Porque, vem cá, como é que você diz que o metrô, por exemplo, é um legado olímpico, quando ele está prometido há 30 anos? Quando ele foi prometido para a Eco 92, ele foi prometido para os Pan-Americanos, foi prometido na Copa do Mundo, acabou sendo entregue nos Jogos Olímpicos. Mas isso é legado olímpico? Nós fizemos com o nosso próprio dinheiro algo que a gente já precisava, que já tinha planejado, que já estava prometido, o qual não colocou R$1 nisso e vem dizer que é legado olímpico? Fazendo uma lista do que deu certo e o que não deu certo, como que você colocaria essa... O evento deu certo. O evento deu muito certo. Foi uma grande festa, quem veio ao Rio de Janeiro não se arrependeu e a gente fez bonito. Entrou para a história mundial. O Rio de Janeiro
recebeu os Jogos Olímpicos e fez bonito. Agora, o que não deu certo? Na verdade, é o que poderia ter dado muito certo e não deu, como, por exemplo, o desenvolvimento do esporte brasileiro em conjunto com todo esse investimento feito para receber os Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo. Como é que a gente pode olhar realmente para o Rio de Janeiro, que recebeu todos esses eventos e não tem estádio para o Campeonato Carioca? Pedro, muito obrigado pela sua entrevista. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Se você quiser assistir este e outros programas da Rio TV Câmara, acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!